Ambas as coisas são importantes. Agora, o que me motivou muito foi um caso verídico de uma senhora idosa que trouxe uma peça totalmente quebrada. E ela foi desembrulhando e eu vi a lágrima descer pelo rosto, né? Aí eu sei, a minha senhora está muito quebrada, mas eu vou fazer o possível. Quando eu vi a lágrima descer, eu senti que estava diante de um problema humano, não apenas cultural, né? A gente não pode dissociar uma coisa da outra, é claro. Mas então, eu cheguei e disse, vou fazer o que eu posso. Então, me dediquei integralmente, que não estava ali restaurando apenas objeto, né? Inanimado, mas estava preocupado com o ser humano, né? Que estava por detrás de tudo aquilo. Que aquela jarra pertenceu à família dela, o marido morreu, e a única recordação que estava incorporada naquela peça era os momentos vividos, né? Que estavam incorporados naquela peça. Então, quando eu achei que o lado humano tinha que prevalecer, eu me dediquei inteiramente ao trabalho. Fiz até o máximo que eu pude fazer, né? Aí eu fui trabalhando. Depois, quando ela viu a peça, um momento que me marcou muito, ela se emocionou, numa alegria muito grande, abraçou, não quis nem embrulhar, e saiu com ela de braço, como fosse abraçando as grandes recordações, que aquela jarra estava estereotipada, né? Estava estereotipada aquelas emoções. Aí eu fui vendo ela embora, quer dizer, ela foi com as alegrias, fiquei com as minhas emoções também, porque é gratificante. Lindo, lindo esse depoimento, Lírio. Agora me diga, há muitos restauradores aqui, pessoas que fazem esse trabalho com você ou não? Bom, eu fui convidado para apresentar um trabalho no Seminário Nacional, o segundo de restauração. Esperava encontrar pessoas para a gente debater, né? E discutir, aprofundar as questões, né, pertinentes à restauração de cerâmica e porcelana. Lamentavelmente, só encontrei uma pessoa que sentou na última fila, timidamente, que disse que estava começando. Eu fiquei triste, porque eu esperava, quer dizer, a gente discutiu para crescer todos nós juntos, né? Quer dizer, então eu voltei com as mesmas dúvidas, eu passei as informações todas que foi possível e voltei, quer dizer, e talvez com os cursos que estamos realizando na Faculdade Católica, através de Leda Margarida, que é diretora do Departamento Artístico, ela está implementando essa questão e está havendo uma adesão geral, inclusive esgota rapidamente, é um preço acessível, porque não interessa em explorar ninguém. Então, com isso, podemos formar. E eu tenho outros convites em outros estados que eu estou a fim de transmitir os meus conhecimentos, porque o grande problema é o seguinte, quem sabe não quer ensinar a restauração como fosse um pedestal, né? Que ninguém... Agora, Lírio, qual é a duração desse curso? Deve ter muita gente interessada nisso. Em quanto tempo a pessoa sai apta a fazer uma restauração? Eu enfrento até uma certa guerra, porque alguns restauradores não admitem um curso em 3 meses, em 3 meses, acha que... Mas eu tenho um exemplo muito vivo de uma ex-engenheira, abandonou a engenharia, passou com nota 10 de engenharia, tirou em primeiro lugar na Escola de Belas Artes de Rosa, em Belém do Pará. Ela, em 6 meses, ela conseguiu conquistar muita coisa. Por quê? Porque ela acredita naquilo, se dedica inteiramente. E tem tendência também, deixou a engenharia por questões pessoal, que eu não posso falar aqui, e resolveu fazer restauração. Então, ela está fazendo um trabalho excelente já em Belém do Pará. Então, em 3 meses, alguém critica pela impossibilidade de formar um técnico em 3 meses. Jorge Lírio, você fala Mas assim... conseguiu o resultado. Você fala com bastante paixão sobre o seu trabalho, né? E é claro, você apresentou razões, eu falei culturais, artísticas, você pôs uma, para mim, é mesmo até mais importante e anterior, que é a razão humana. Mas também existe uma motivação no nosso trabalho, que é a renda que vamos receber, a forma de viver com dignidade e tal. Um restaurador aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele levanta o seu sustento, ou assim, com dignidade, ou de repente o trabalho dele, que é um trabalho artístico, né? Acima de tudo, não é valorizado de uma maneira conveniente. A minha maior gratificação foi quando veio uma peça de Portugal, por indicação da Fundação Gulbenkian, que é um avanço muito grande em restaurar. Fiquei surpreso. Então, eu restaurei Alexandre Vassalo, cônsul em Salvador. Ele trouxe a peça, né? Era uma sopeira, Companhia das Índias, com tampa. Então, eu fiz o que eu pude, né, com toda a dedicação, uma análise técnica, encarando com certa seriedade, muito mais. Aí eu percebi de que, quando ele recebeu a peça, ele ficou surpreso. Quer dizer, aqui no Brasil, quer dizer, uma pessoa está fazendo um trabalho que... Então, ele gratificou, além do que havia falado. Então, há casos que as pessoas reconhecem. Mas é difícil porque é impossível uma pessoa assistir o processo de restauração. E, às vezes, é imprevisível o resultado. A gente calcula um preço, mas durante o trabalho a gente vai percebendo que existia outros detalhes que
que por mais que a gente faça a análise técnica, a gente percebe de que faltou alguma coisa, né? Então o trabalho se prolonga. Porque além de colar aquilo tudo, depois você tem que dar todos os traços e disfarçar aquilo tudo, né? Você tem pintura em cima, você não tem que fazer isso também? Ou é a outra pessoa que faz isso, Lírio? Existe por exemplo, três etapas, né, da restauração, que é três critérios filosóficos, mais especificamente, que é durabilidade, legibilidade e reversibilidade. É essa questão que as pessoas não entendem. Da mesma forma que uma restauração tem que ser duradoura, tem que ser legível, porque a gente tem que seguir o ritmo da peça, né? A sua construção estética, a sua valorização histórica. Mas é reversível porque há 10 anos que eu usava material, não uso mais nenhum, porque foram surgindo novos materiais. Então é necessário que seja reversível, que possa retirar aquela restauração anterior e colocar outro tipo de material. É por isso que é durabilidade, legibilidade e reversibilidade. Tem que ser reversível. Inclusive, Lírio, o que você recebe mais? É peça quebrada ou peça que está desbotada para repintar? Não, geralmente mais peça quebrada. E na Bahia o índice é muito grande de peças de Companhia das Ilhas chinesas, que vieram das Companhias das Ilhas. Então lá tem quantidade e qualidade. Uma das razões que eu fiquei lá, porque eu comecei aqui em Ipanema. Agora, restauradores de painéis, essa coisa, parece que há mais do que de porcelana, né? Porque agora, até há pouco tempo, eu li que vão restaurar todas aquelas pinturas do Locatelli, lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, né? Aquela igreja que é belíssima. Agora, de porcelana mesmo, dessa coisa cara que é a Companhia das Índias, eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso a você. Exatamente, e o meu interesse é repassar os meus conhecimentos, viu? Agora, Jorge, você está funcionando no momento, você trabalha na Bahia, é isso? Eu estou no Museu de Arte da Bahia como chefe de setor de cerâmica e porcelana e tenho ateliê em casa. Quer dizer, o número de peças no ateliê é muito maior, entendeu? Muito maior do que no próprio museu, porque o museu a gente vem conservando, porque os grandes países que detêm uma política cultural dentro do patrimônio, eles estão mais preocupados em conservar do que restaurar. Por exemplo, porque tem algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Eu posso até passar isso para o público. Por exemplo, um flash num quadro está provado cientificamente que corresponde 3 dias de incidência de sol. Por exemplo, essas molduras com tipo sanduíche que se usa 2 vidros, o vidro absorvente de umidade, então passa fumo para o papel. Quer dizer, o cigarro diante das obras de arte, quando tem gordura, muita gente pega a água da chuva para lavar a obra de arte, não sabe que a chuva ela é ácida, que absorve a poluição. Muita gente pensa que a água é pura, não é. Entendeu? A água nossa da bica tem esqueci o nome agora, não sei se você lembra. Manganês, entendeu? Óxido de ferro, então tem que ter muito cuidado. Ok, Jorge. E você trabalha na Bahia, hein? Na Bahia, Quer dizer, quem quiser restaurar uma peça aqui é Bahia, eu mandar para você. Me parece que aqui tem, seria até bom que alguém telefonasse, para mim entrar em contato com o restaurador de cerâmica e porcelana. Deixa o seu telefone, então. 355-2883, aqui no Rio. E em Salvador é 240-5457. 57. Eu queria agradecer, né, essa chance, me parece que é um grande salto, porque várias pessoas estão assistindo esse programa na Bahia, índice de audiência, praticamente, líder de audiência, e também dar um abraço, um beijo para minha família em Salvador, um alô pessoal lá de Guadalupe e um abração para você, tamanho da dívida externa do Brasil. Isso aí, Jorge. Parabéns pelo seu trabalho também. Se você tem condições de recuperar uma pintura cusquenha. Pergunta que técnica você usa e pede para você repetir o seu telefone. Não é a minha área específica, cada um deve atuar na sua área, né? Se quiser deixar o telefone outra vez, tá? Pois não. A Arminda de Ipanema pede para você lhe indicar um bom restaurador de mármore. Bom, a minha área de cerâmica e porcelana envolve também mármore, alabastro, uma série de elementos similares, né? Minerais. 355-2883 aqui no Rio, em Salvador 240-5457. Isso, tinham vários telefonemas pedindo isso, você já deu. Então, as pessoas que quiser o restaurador de mármore, liga para você, não é isso? E o Roberto Alves de Copacabana disse que assistiu sua entrevista, achou ótimo, você não esquecer de visitá-lo. Obrigada, Jorge, sucesso.